Boa noite, hoje é dia 11 de julho e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live tudo que ouvir essas reflexões que se encontram em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, e Joel, capítulo 1, versículo 3. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional, agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon da primeira carta de Pedro. Visão geral do livro. O autor era o apóstolo Pedro, cujo nome antes de ser tornado discípulo era Simão. Ele nasceu em Betsaida e viveu em Cafarnaum, onde seguiu a ocupação de pescador. Ele foi levado a Jesus por André, seu irmão, e se tornou um dos líderes dos apóstolos, tanto antes quanto depois da morte de Cristo. Sua carreira deve ser estudada como encontrada em Atos. Ele foi impetuoso, corajoso e enérgico. Após sua ascensão de Cristo, realizou muitos milagres. 1 Pedro. Aqueles destinatários permanência temporária da dispersão indica os cristãos judeus. Eles eram estrangeiros, peregrinos, que foram perseguidos, cuja perseguição não veio dos judeus, mas dos pagãos. Ele tinha certas falhas e tendências erradas. Objetivo: consolá-los em seu sofrimento e exortá-los à fidelidade e à missão. Período provavelmente em 64, 68 depois de Cristo, certamente não depois de 70 depois de Cristo, pois ele sem dúvida não foi morto antes disso. Análise. A gente vai ler sobre o capítulo 5. Conclusão. Capítulo 5, versículo 10 até o final. Para estudo de discussão. Hum, não tem nada referente ao capítulo 5. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para a primeira carta de Pedro. Depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo os há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Vejo o arco do horizonte que se estende sobre a campina. Gloriosas são suas cores e raras seus matizes. É belo, mas infelizmente desaparece e deixa de existir. As belas cores dão lugares para as velozes nuvens e o firmamento deixa de brilhar com os matizes do céu. Não é algo estabelecido. Como pode ser um show glorioso feito de raios de sol transitórios e gotas de chuva passageiras? Como pode subsistir? As graças do caráter cristão não devem assemelhar-se aos arco-íris em sua beleza efêmera, mas ao contrário, devem ser estabelecidas, determinadas, duradouras. Busque, ó cristão, que tudo de bom que tenha possa ser algo duradouro, que seu caráter não seja algo escrito na areia, mas uma inscrição na rocha. Que sua fé não seja infundada na estrutura de uma visão, mas que possa ser construída da matéria qualificada para suportar o terrível fogo que consumirá a madeira, o feno e a palha daquele que é hipócrita. Que você esteja enraizado e fundamentado no amor, que suas convicções sejam profundas, seu amor real, seus desejos fervorosos, que toda a sua vida seja tão firme e estabelecida que todas as rajadas do inferno e todas as tempestades da terra nunca sejam capazes de eliminá-lo. Mas perceba como esta bênção de ser firmado na fé é conquistada. As palavras do apóstolo nos apontam para o sofrimento como sendo o meio empregado depois de ter desferido um pouco. É desnecessário esperar que sejamos bem enraizados se vermos fortes, não passariam por nós. Esses antigos nos retorcidos na raiz do carvalho e essas sinuosidades dos galhos, todos falam das muitas tempestades que o assolaram, e são também indicadores da profundeza que as raízes se arraigaram. Então,
O cristão é fortificado e firmemente enraizado por todas as provas e tempestades da vida. Não recua então diante dos tempestuosos ventos da tribulação, mas encontra-se crendo pela dura disciplina desses ventos. Deus está cumprindo essa graça para você. E esse é o nosso, é o devocional da manhã. E agora vamos ler a introdução do livro de Joel para a gente ler o devocional da noite. O livro de Oséias, Amós, de Joel. O livro de Joel, visão geral do livro, autor e período da escrita. Primeiro versículo deste pequeno livro nomeia Joel, o filho de Petuel, como autor. Além dessa mensagem muito curta, não sabemos nada sobre a pessoa e circunstância da vida de Joel. Tem havido muitas suposições sobre a época em que Joel viveu. Alguns cientistas dizem que o livro foi escrito por volta de 400 a.C., ou até mais tarde. Outros expositores acham que Joel viveu durante o século 9 a.C., talvez na época do rei Jeoás em Judá. Uma grande praga de locustas associada a uma grande seca deu a oportunidade de escrever esse livro. No entanto, tais incidentes são frequentemente em ambas as partes do leste que não se pode tirar nenhuma conclusão quanto ao contexto histórico, como as sagradas escrituras são silenciosas quanto ao tempo da escrita, devemos respeitar isso. Propósito da escrita. A profecia de Joel traça um amplo círculo desde a calamidade de seus dias até o tempo que o povo de Deus será oprimido, restaurado e abençoado no dia de Cristo. Portanto, Joel pode ser corretamente chamado de profeta do dia de Jeová. Este dia de Jeová é mencionado 5 vezes. A grande praga de locustas e a seca foram um castigo de Jeová. Moisés e Salomão já haviam profetizado tais formas de julgamento, mas o povo de Israel não reconheceria a mão de Jeová nisso. É por isso que no capítulo 1 o profeta chama os velhos e os sacerdotes à lamentação e ao arrependimento. O capítulo 2 mostra uma visão ampliada. Aqui vemos não apenas os gafanhotos, mas um exército de inimigos invadindo a terra do norte e a destruindo. Um alarme soa no Monte Sião e o povo se arrepende. Agora chega o dia de Jeová em que ele mesmo salva seu povo do exército do norte. A terra não é apenas abençoada externamente pelas primeiras e últimas chuvas, mas o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Embora Pedro, em Atos 2, capítulo 16, versículo 21, repita verbalmente essas palavras de Joel, o cumprimento final dessa profecia ainda está por vir. O último capítulo descreve o julgamento das nações que acontecerá no dia de Jeová, no vale de Josafá. Esse capítulo também nos informa sobre a plena bênção do milênio. Peculiaridades do dia de Jeová. O dia de Jeová é mencionado 5 vezes em Joel. Esse dia é o dia da ira feroz de Jeová no Antigo Testamento, em que ele se levantará na batalha contra seus inimigos. Frequentemente esse dia é mencionado como próximo, mas antes do grande e terrível dia de Jeová, Elias, o profeta, será enviado. O dia de Jeová é chamado de Dia do Senhor no Novo Testamento. Este Dia do Senhor indica o ponto de partida no período de que começa a aparição de Cristo na glória com os seus santos. Então virá para julgar as nações e estabelecer seu glorioso reino da paz. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, nos diz que o dia do Senhor é precedido pela apostasia total da cristandade e pela revelação de Cristo como homem do pecado. O dia do Senhor, como seu julgamento, virá como um ladrão na noite. É por isso que o dia do Senhor não se confundido com a vinda do Senhor para arrebatar seus santos no final dos tempos real da graça. Este, ou seja, o arrebatamento é o próximo evento que os crentes desse dia aguardam. Visão geral. A gente vai ler sobre Joel 1. Antecedentes históricos, locustas e secas. Não é o Evangelho seu próprio sinal e maravilha? Não é este um milagre de milagres que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça? Certamente aquela palavra preciosa, quem quiser venha e tome de graça da água da vida. E aquela promessa solene, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora.
são melhores que sinais e maravilhas. Um verdadeiro Salvador deve ser acreditado. Ele é a própria verdade. Por que você vai pedir uma prova de verdade daquele que não pode mentir? E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Joel. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Narrai isto aos vossos filhos, e vossos filhos os façam a seus filhos, e os filhos desses às outra geração. Joel, capítulo 1, versículo 3. Um testemunho vivo em prol da verdade deve ser sempre mantido vivo no mundo dessa maneira simples pela graça de Deus. O amado do Senhor deve largar seu testemunho em prol do Evangelho e a aliança de seus herdeiros, e esta novamente a seus descendentes. Este é o primeiro dever. Devemos começar no ciclo familiar. Mau pregador é aquele que não inicia seu ministério no lar. Os pagãos devem inevitavelmente ser procurados, e as estradas e os recantos devem ser sondados, mas o lar tem uma importância que vem primeiro, e daí daqueles que revertem a ordem dos planos do Senhor. Ensinar nossos filhos é um dever pessoal. Não podemos delegá-lo aos professores de escola dominical ou às outras ajudas amigáveis. Estes podem nos ajudar, mas não podem nos eximir da obrigação sagrada. Tutores e auxiliares são artifícios perniciosos nesse caso. Mães e pais devem, como Abraão, comandar suas casas no termo a Deus e conversar com seus filhos a respeito da magnífica obra do Altíssimo. O ensino dos pais é um dever natural de quem pode ser tão adequado para zelar pelo bem-estar de uma criança quanto os autores de seu ser. Negligenciar a instrução de nossos descendentes é pior que a selvageria. A religião da família é algo necessário para a nação, para a família em si e para a Igreja do Senhor. Por outro lado, a hipocrisia religiosa está secretamente avançando em nossa terra, e um dos meios mais eficazes de resistir às suas invasões é quase negligenciando a saber as instruções das crianças da fé. Oxalá os pais acordassem para a importância dessa questão. É um dever agradável falar de Jesus aos nossos filhos, e ainda mais porque provou ser um trabalho reconhecido, pois Deus tem salvado filhos por meio da oração e admoestações dos pais. Que todos os lares em que este livro entrar honrem ao Senhor e recebem seu sorriso. E esse é o nosso devocional do dia 11 de julho. Amanhã nós voltamos com o devocional do dia entre 9 e 10 horas, provavelmente. Então, que o Senhor te abençoe nesse sábado, nesse final de semana. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.